Bora lá, meu povo, melancólico e improdutivo. Fortaleza fica no empate sem gols contra o Vélez. Imprensa critica a atuação fraca. Elton Leite foi bem? Torcida chama Daverson de palhaço e detona Diogo Barbosa. Elenco reage. Organizada causa tumulto após a partida. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papar o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Ontem à noite o Fortaleza voltou a campo para jogar pela Libertadores. Foi o jogo de ida das oitavas de final da competição contra o Vélez Sarsfield da Argentina. E eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você gostou do jogo de ontem? Qual a sua avaliação do desempenho do Fortaleza na partida contra o Vélez? Para você, quais foram os destaques positivos e negativos do Fortaleza no jogo? Por favor, comente as respostas destas 3 perguntas aqui abaixo nos comentários, que o feedback de vocês vai ser muito importante para a produção de conteúdo aqui do canal na live das 18h15, que eu já faço o convite para você colar com a gente. Agora deixa eu dar aqui a minha opinião sobre esse jogo de ontem. Foi horrível, né, galera? Não teve jogo. Parecia o confronto entre um time ruim contra um time também ruim. O Vélez não é nem de longe um adversário muito superior ao Fortaleza. Mas aí a gente vê o Fortaleza jogando e tem aquele choque de realidade de que o adversário do Fortaleza é sempre ele mesmo. São suas limitações, são suas fraquezas, é a sua falta de obediência tática, são jogadores descompromissados, um banco frágil. Então, são várias as limitações e os problemas que prejudicam o próprio Fortaleza e tornam o próprio Fortaleza o seu grande adversário na temporada de 2025. Ontem, 27 mil pessoas ainda foram à Arena Castelão apoiar, vivenciar aquele que pode ser talvez o último jogo do Fortaleza em muito tempo dentro de casa pela Libertadores. Mas a grande verdade, galera, é que apesar do jogo ter sido bem ruim, o empate de 0-0 e o nível do adversário deixam a situação em aberto. Se na terça-feira o Fortaleza criar vergonha na cara e resolver jogar alguma coisa que preste, pode sim surpreender o Vélez. E eu acho que não é nenhuma utopia, não é nenhuma coisa aleatória, não é nenhuma coisa fora da caixinha pensar que isso possa acontecer. Pode acontecer. Basta que nosso elenco jogue bola, ou pelo menos jogue bem melhor do que o que foi apresentado ontem dentro de campo. Perdemos mais um jogador por lesão, Kusevich. Saiu muito chateado, pelo menos voltou o Brits, mas se não tiver o Brits, quem vai ser? O Tinga, improvisado de zagueiro? Então perdemos o Kusevich e já sabemos que o Matheus Pereira vai demorar um tempinho significativo para voltar. Também está fora do confronto contra o Fluminense no fim de semana. Pode até ficar fora do duelo contra o Mirassol no domingo que vem. Então o prejuízo cresce e o Fortaleza precisa ir no mercado buscar outras peças de qualidade. Não são só peças de reposição para quem está lesionado e vai demorar, mas sim peças de qualidade para chegar, vestir a camisa e jogar. Porque nós precisamos aumentar o nível do nosso elenco. Pelo menos é uma visão que eu tenho. Então, além da queda, o coice, já que a nossa principal competição é o Brasileirão, ontem tivemos mais um desfalque para a sequência da temporada, que foi o zagueiro Kusevich. Certamente ainda vai ser avaliado e nós deveremos saber algo sobre a situação do atleta, se não durante a semana,
quando sair a escalação e o boletim do departamento médico, 1 hora antes do jogo entre Fluminense e Fortaleza, sábado, às 4 da tarde, no Maracanã. E nós estaremos ao vivo, direto do Pacato Grill. Eu já faço convite para você colar lá com a gente fazer aquela resenha de qualidade com a nossa jornada esportiva no Expresso e na Guigui. Bom, vamos às manchetes, certo, deste duelo de ontem, que, vamos combinar, né? Tinha tudo para ser muito ruim, e foi. Você pega um Fortaleza estraçalhado, quase não sai, né? Estraçalhado. Pronto, agora falei correto. E um Vélez que vem mal das pernas e bota um contra o outro. Meu amigo, teve uma hora que o Machuca dominou com a perna esquerda, cortou para dentro e bateu. Passou um filme na minha cabeça. Sério. Se o Machuca faz aquele gol, eu acho que o torcedor ia invadir o gramado. De raiva. Sério mesmo. Que bom que a bola foi pra fora. Mas bateu um desespero. De verdade. E já tava na reta final do jogo, né? Qual foi a grande chance do Fortaleza no jogo de ontem? Breno Lopes, que inclusive foi eleito o craque da partida. Bom, vamos às manchetes. No Diário do Nordeste, Fortaleza empata 100 gols com o Vélez no jogo de ida das oitavas da Libertadores. Equipes fizeram uma partida equilibrada no Castelão. Porém, esse equilibrada é nivelado muito por baixo. Significa que um foi mal e o outro foi mal também. Ou pior ainda, digamos assim. Não sei. Um novo empate na semana que vem levará a decisão para os pênaltis. Quem passar vai enfrentar o vencedor de Peñarol e Racing. E detalhe, tá? O Peñarol bateu o Racing por 1-0 ontem. Gol sabe de quem? Do Davi Terans, aquele ex-fluminense que brilhou no Atlético Paranaense, jogou no Atlético Mineiro também, que já foi ventilado aqui. Pois é, o Terans marcou o gol da vitória do Peñarol sobre o Racing. O jogo da volta vai ser na Argentina. Uma outra manchete impactante foi a do GE, que fala o seguinte: melancólico e improdutivo. Fortaleza fica no empate com o Vélez. Lion melhorou um pouco no início do segundo tempo, ou seja, saiu de nota 2 e foi para nota 4,5, mas não conseguiu criar nenhuma vantagem para o jogo em Buenos Aires. E aí, a matéria começa assim: o torcedor do Tricolor segue sem motivos para se animar com o time 25. A decepção desta vez veio em forma de 0-0 com o Vélez pelas oitavas da Libertadores. Mas o desânimo não é fruto só do resultado ruim para quem vai decidir a classificação na Argentina e também do péssimo nível apresentado pela equipe, mais uma vez, uma atuação sem vibração ou criatividade. E detalhe, o time visitante passa longe de viver uma grande fase, apesar de ter se classificado em primeiro na sua chave, não teve regularidade em alto nível na temporada, possui mais derrotas do que vitórias e tinha mais gols sofridos do que jogos realizados em 25 até começar a partida. Mesmo assim, se mostrou mais maduro que o conjunto brasileiro ao longo dos 90 minutos. Péssimo sinal. Então, assim, blog do Rodrigo Coutinho no GE, fazendo uma análise de como o jogo foi horroroso e como uma equipe conseguiu ser tão parecida com a outra no nível de ruindade. O Diário do Nordeste também trouxe uma manchete bem enfática. Análise: Fortaleza faz pouco na ida, mas nível do adversário deixa tudo em aberto na volta. Foi o que eu falei mais cedo aqui no vídeo. Vamos lá. O jogo entre Fortaleza e Vélez foi ruim. O empate em 0-0 traduz o que as duas equipes fizeram em campo, sem inspiração e momento técnico sofrível. O Fortaleza esbarrou nos nervos, na falta de confiança ao longo dos 90 minutos, mesmo com as falhas claras de marcação do Vélez nos lados do campo. Breno Lopes e Marinho criaram pouco. Eles tinham avenidas em seus setores de ataque para criar e pouco fizeram. Davidson foi nulo na referência. E o meio campo do Fortaleza sentiu muito a falta de Matheus Pereira. O trio Priol, Sacha e Martins não conseguia criar nada, errando passes demais. Com tantos erros, incluindo os laterais Mancus e Diogo Barbosa, que atuaram muito mal, o Leão não foi capaz de levar perigo ao limitado Vélez Sarsfield. O time argentino mostrou lentidão, pouca qualidade com a bola no pé e jogou de olho no 0-0 desde o início. A dupla de zaga até foi bem nos inúmeros cruzamentos de Fortaleza, mas o setor de criação do Fortim foi quase nulo, com Galvão e Carrizo muito discretos. Assim, o jogo ficou muito truncado e sem criatividade. Para ser justo, na etapa final, o Fortaleza ficou mais com a bola, tentou pressionar, mas não teve forças. Kevin Rossetto, que ainda foi expulso, parabéns. Barreiro e Herrera não acrescentaram nada quando entraram. Após a expulsão de Rossetto, o Vélez saiu um pouco mais a limitação
comissão técnica do time ficou visível ao tentar criar alguma coisa. Assim, o empate em 0-0 deixou tudo em aberto, mas em casa o Fortaleza precisava sair com uma vantagem. E como deve ser lá no José Amalfitani, na próxima terça às 7 da noite, o Vélez terá outra postura e o Fortaleza será mais pressionado. Apesar de eu não acreditar que esse time que vi hoje no Castelão se transforma em uma máquina de jogar futebol só por atuar em casa diante de sua torcida. Me espantou um time argentino sem toque de bola, sem habilidade e extremamente pragmático e previsível. O time de Schelotto não foi capaz de tocar 4 passes seguidos no Castelão. É nisso que o Fortaleza pode se apegar. Pena que o futebol que o Fortaleza está jogando seja tão ruim que não foi capaz de superar um time sofrível como o Vélez aqui. Por isso, minha aposta é que a cara do jogo de volta pode ser como o de hoje, truncado, sem inspiração e vaga decidida nos pênaltis, e isso pode ser bom para o Fortaleza. Tá aí, matéria do Vladimir Marques, acho que ele escreveu muito bem e concordo com toda a análise que ele fez. Bom, vamos dar uma escutada na análise do Jussier Cunha. Nosso companheiro do Futebolês fez aquela tradicional análise no seu Instagram. Fortaleza de novo não fez um grande jogo. O Fortaleza de novo não conseguiu um grande resultado. Afinal de contas, uma simples vitória do Vélez elimina o Fortaleza e leva a equipe argentina às quartas de final da Copa Libertadores da América. O jogo será na Argentina, na casa dos caras. Mas se tem um único dado que é positivo desse 0-0 entre Fortaleza e Vélez, é que depois de 14 jogos o Fortaleza saiu de campo sem sofrer um gol. Isso é muito sintomático. E me parece que o Fortaleza ou consegue fazer uma coisa ou outra. Ou ele consegue se defender minimamente a ponto de sair de campo sem sofrer gol, mas não consegue atacar em momento nenhum, foi o que aconteceu hoje. Ou faz algumas partidas em que até incomoda o adversário, mas é vulnerável defensivamente. Renato Paiva tem isso a resolver, é muito difícil encontrar esse equilíbrio, e o Fortaleza só vai ser, ainda em 2025, um time competitivo na hora que equilibrar esses pratos, na hora que ele conseguir ser minimamente defensivo e conseguir ser ofensivo no jogo, e se ele for ofensivo, que não se desorganize defensivamente. Perfeita a leitura do Jussier. O Fortaleza parece que realmente só consegue fazer uma coisa, não consegue encontrar esse equilíbrio durante toda a sua temporada. Já era ruim com o Vojvoda, o Paiva tá tentando fazer com que isso dê liga, mas também encontra dificuldades. Herança deixada pelo próprio Vojvoda no Fortaleza. E digo mais, o elenco tem peças que não tem mais a menor condição de jogar no Fortaleza. E eu não sei o que diabo é que a diretoria pensa segurando alguns caras. De verdade, galera. Se o cara não tá comprometido com a causa, por que ele ainda tá no elenco? Bom, o goleiro Elton Leite ontem fez a sua estreia e, na minha visão, foi muito bem quando exigido. Na sua visão, o Elton Leite passou segurança? Fez uma boa estreia? Comente aqui abaixo também sobre o Elton Leite. Para mim, muito seguro, bem alto, né? Uma estatura excelente para bolas na área. Então, fiquei tranquilo com o Elton Leite. Eu acho que a gente não passou nenhum perrengue aí com o Elton Leite no gol, deve seguir como titular. E uma notícia aqui rapidinho para vocês é que no boletim do DM já consta João Ricardo em transição. Então a briga entre Elton Leite e João Ricardo promete ser bem acirrada quando o João estiver liberado, beleza? O que disse Renato Paiva do jogo de ontem? A manchete é a seguinte: Paiva lamenta a falta de ofensividade contra o Vélez e se preocupa com novas lesões. Abre aspas. Jogo tipo de Libertadores, eles vêm jogando nosso erro, jogaram fechados, não fomos uma equipe ofensiva como eu gosto, não giramos a bola, tudo pela postura do adversário. Nos faltou ofensividade pelas laterais, não foi uma grande exibição ofensiva. Ah, Paiva, realmente você tá enxergando que faltou ofensividade pelas laterais? Por que será, né? Será que é porque Mancuso e Diogo Barbosa são duas postema e não jogam nada? Que curioso esse seu comentário, né? E ele continua. Inevitável não falar das questões de criatividade. Não gosto de lamentar as ausências de jogadores. É a ausência dos três, não só de uma. E ainda sobre Kusevich e Luca Prior, foram substituições forçadas. Trabalhamos com cuidado, mas as lesões estão lá. Bom, a situação do Prior parece ser menos preocupante do que era o Kusevich. Sofreu uma pancada, deve estar liberado aí para o jogo contra o Fluminense. E o Kusevich ainda vai ser reavaliado, tá bom?
Bom, contra o Vélez, o Fortaleza teve o seu pior público em casa pela Libertadores, 27.955 torcedores, quase 28 mil, mas isso era esperado. Eu, inclusive, achava que ia dar bem menos, eu achava que ia dar uns 12, 13 mil, então pertinho de 30 mil já foi uma resposta bacana da nação tricolor em termos de apoio. E o Breno Lopes defendeu o trabalho do Paiva e destacou o esforço do Fortaleza contra o Vélez. Segundo ele, o Fortaleza tem feito bons jogos, tirando o contra o Botafogo, um jogo para esquecer. E ele acha que o time vinha fazendo bons jogos. Contra o Grêmio não fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo a gente foi até a final buscando empate. A gente tem evoluído, sim, tá criando muita oportunidade de gol e tá faltando o capricho final pra gente fazer o gol. Foram palavras do glorioso Breno Lopes. E ele falou o seguinte: é acreditar, é o nosso treinador, a gente tá fechado com ele, a gente quer o quanto antes mudar essa situação que estamos vivendo, voltar a ter bons resultados, concluiu o jogador. Mas meu filho, até quando? Ninguém aguenta mais essa desgraça, tem que melhorar logo. O Marinho disse que o Fortaleza precisa trabalhar calado e dar resposta com vitórias. Pois é, né, Marinho? Pois trabalhe calado mesmo, viu? E trate de dar a resposta o quanto antes, porque ontem você esteve extremamente sumido na partida. Se pegou na bola uma vez ou duas, foi muito. E não é esse o Marinho que a nação tricolor quer. Que é o Marinho decisivo, participativo, que chuta pro gol, que dá assistências. E ontem foi um nada. Nem precisava ter entrado no jogo. Podíamos ter jogado com 10, porque o Marinho em nada foi a mesma coisa. E aí vem a grande matéria do vídeo. Torcida vai a Daverson e Diogo Barbosa em empate do Fortaleza na Libertadores. A coletiva do Daverson já não tinha sido lá essas coisas todas, certo? Aí ontem ele me inventa de fazer graça durante o jogo. Pra quê, Daverson? Sério, você tá bem, tá no momento bom, sabe? Marcando os gols, participativo, disputando as bolas no ataque, cabeceando, fazendo bem o pivô. Pra quê? Colocar lenha numa fogueira desnecessária, Daverson. Sabe, não tem necessidade. Então, as vaias foram merecidas. Você não tinha nada que fazer brincadeirinha. O jogo era sério, a torcida tá cansada, tá desgastada de tanta humilhação na temporada. Pelo amor de Deus, cara. Pra que esse showzinho? Eu sei que é o seu estilo e tudo mais, mas o torcedor tá muito cansado pra ter que aguentar esse tipo de coisa, Davidson. Então, as vaias e ter sido chamado de palhaço foi merecido. Eu quero um Daverson muito mais matador e artilheiro do que um Daverson palhaço, pelo amor de Deus. E o Diogo Barbosa, esse por mim já tinha ido embora há muito tempo, porque não consegue agregar ofensivamente, não consegue agregar defensivamente, estraga tudo. Tudo que tenta o Diogo Barbosa. A bola é lançada pra ele, ele deixa a bola ir pra fora. Ele não procura ninguém pra tabelar, ele recupera a bola e volta atrás, ao invés de ir pra frente. Eu desisto do Diogo Barbosa, de verdade. O Paiva gosta dele, mas eu não sou obrigado a gostar, certo? E nem vocês. Então, pra mim, os piores da partida, Daverson e Diogo Barbosa. E o Martínez, meu amigo, também entra nesse bolo aí, porque, pelo amor de Deus, se tivesse como devolver pro América e recuperar os 8 milhões investidos, seria ótimo, tá? Porque o Martínez se acabou completamente. É impressionante como se acabou o Martínez. Pelo amor de Deus. Daverson palhaço, Diogo Barbosa horrível, Martínez um nada. Eu não sei não, tá ficando difícil. Para finalizar o vídeo de hoje, tumulto na saída após o jogo. Infelizmente tivemos aí um conflito de uma mesma organizada, né? A TUF, problemas aí entre zonas, algumas divergindo aí politicamente por conta de uma eleição. Eu não sou entendido do assunto, mas pô, parem de brigar, galera. No final do jogo, com a galera querendo ir embora, não tem necessidade. Isso dificulta muito pro torcedor. Raciocinem, reflitam. Bom, meu povo, aí esse videozinho um pouquinho mais extenso. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o hype. 18h15 tem live. Qualquer coisa a gente traz algum conteúdo durante o dia. Valeu, falou e tamo junto.